pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Janaína Santos. Eu sou a host desse podcast maravilhoso que tá para começar, o Be Well 365, e eu resolvi fazer esse vídeo de introdução para que você que já me conhece possa me conhecer um pouquinho mais, e para você que ainda não me conhece, passe a saber quem eu sou e por que desse meu sonho e por que eu decidi começar esse podcast. Tá bom? Então, assim, eu sou brasileira do estado de São Paulo, venho da cidade capital, São Paulo, e desde pequenininha sempre tive um sonho de ser médica. Para ser mais preciso, eu queria ser uma geriátrica, eu queria cuidar dos velhinhos. E a gente que vem de família simples, humilde, a gente logo vê que talvez isso realmente é um sonho, né? Sempre fui uma boa aluna, sempre me dediquei, mas a gente que, né, escola pública, e quando chegou no high school, eu decidi ser uma aluna mais ou menos, então aí o sonho ficou mais difícil, né? Então, enfim, eu fui recepcionista, eu fui secretária, trabalhei em grandes empresas, foi muito bacana, mas aos meus 23 anos eu decidi que eu queria talvez ter uma experiência um pouquinho diferente, eu queria muito aprender inglês, porque sendo secretária, eu queria ser uma secretária bilíngue, né? Falando inglês, e eu falei, nossa, eu vou conseguir ter um salário melhor e tudo. Então eu pensei, vou passar 6 meses na Inglaterra. Então, né, aquela coisa, sempre os 6 meses. Fui passar 6 meses na Inglaterra e eu conheci na Inglaterra o meu príncipe encantado, que um dia eu vou fazer um episódio só contando como que eu conheci o meu marido. Que meu pai falou, filha, já que você vai pra Inglaterra, casa com um inglês, né? Mas não, eu fui lá e casei com o brasileiro, que é a coisa mais maravilhosa, porque eu amo ter alguém do meu lado. Primeiro que é meu príncipe encantado, é a tampa da minha panela. E também é a mesma cultura, então para mim é fantástico, é maravilhoso. Mas enfim, vamos voltar para nossa história. Então eu encontrei o meu príncipe encantado e por ali fiquei então não 6 meses, mas 1 ano. O inglês em si aprendi, mas quando a gente que é brasileira, a gente sabe que tem vergonha de falar inglês perto dos brasileiros que vão corrigir a gente e tal. E imagina com um namoradinho novo, eu morria de vergonha de falar perto do meu marido, que na época era meu namorado. Então ele pedia tudo pra mim, todo lugar que a gente ia, as coisas que a gente fazia, ele acabava. E eu guardando aquele inglês, nós voltamos pro Brasil para que o Rodrigo pudesse pedir minha mão em casamento pro meu pai. Nós nos casamos e a gente ia decidir ficar ali por um tempo. Vamos tentar. O Brasil. 6 meses depois a gente não conseguiu mais se encontrar. A gente, né, que teve aquele bichinho que picou a gente, o bichinho de mora fora. Então a gente voltou pra Inglaterra. Ficamos por ali mais um tempo, continuei aprendendo inglês e ali foi quando eu soltei o meu inglês pra fora e todo mundo, menina, onde que tava esse inglês que tava guardado? E eu tinha muito inglês assim de rua, não necessariamente gramática, mas estava muito bom. Então eu comecei a ir para a escola para que eu pudesse realmente aperfeiçoar na questão gramatical. Então ali eu trabalhei de babysitter. Na Europa é um pouquinho diferente aqui dos Estados Unidos. O que dá bastante dinheiro é ser babysitter. Não dá bastante dinheiro, mas dá melhor dinheiro do que ser uma housekeeper ou alguma outra coisa. House cleaner. Então, trabalhei sempre a minha vida toda ali na Europa como babysitter. Então, cuidei de muitos bebezinhos. Mas, então, ali mesmo, depois tendo ficado 1 ano na Inglaterra, a gente decidiu ir para a Irlanda, que a Irlanda estava dando muitos benefícios para estudantes. Então, nós fomos como estudantes para a Irlanda. E ali nós ficamos por 3 anos. Recém-casados, eu e meu marido. Foi uma experiência maravilhosa. Eu digo que foi uma faculdade pra gente. Porque ali a gente viajou muito, a gente conheceu em torno de 10 países, é muito mais barato viajar, né? Tá tudo ali pertinho. Então, assim, a gente aprendeu culturas diferentes, a gente ganhou bastante, enfim, experiência de vida mesmo. E foi maravilhoso, especialmente ter feito isso casar. Eu não sei, pra mim, né? Algumas pessoas talvez queriam curtir, conhecer outras coisas de outras maneiras. Pra mim, a coisa mais legal, porque além de meu marido, ele é meu melhor amigo. Então, eu fui com o meu melhor amigo. Então, foi maravilhoso. Depois de 3 anos a gente morando fora e sendo babysitter, e o Rodrigo sempre trabalhou na área de remodeling e enfim, então a gente decidiu, ok, a gente tá com inglês bom pra gente ir pra faculdade. Vamos fazer aqui? Então a gente tinha decidido ir para Portugal e a gente queria um tempinho para pensar. Então o que a gente pensou? Vamos visitar a nossa família nos Estados Unidos. Eu tenho uma irmã que mora aqui, ela já morava aqui há alguns anos. Antes da gente tomar essa decisão, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, todos aqui nos Estados Unidos. Então a gente falou, então vamos no lugar onde tá a família, vamos ver o que dá. Mas com a ideia do Portugal aqui, né, com o bichinho, porque, enfim, um dia também posso contar, mas estudar em Portugal
Não sei se agora, mas naquela época era bem barato, entendeu? A gente teria como conseguir talvez uma documentação, isso, aquilo, outro. Mas enfim, quando a gente veio pra cá, a gente gostou muito, especialmente porque tinha família, né? Tem aquele suporte que a gente nunca teve. Eu bati muita cabeça quando cheguei na Inglaterra, passei por muitas dificuldades, sem minha família saber. E, enfim, um dia eu posso contar pra vocês também. Mas, então a gente decidiu, entendeu? Ficar por aqui, porque a gente tinha todo esse suporte system, as pessoas e tal, e a igreja, e já formamos amigos, essa coisa toda. E aqui nós estamos por 13 anos. Mais uma vez estando aqui, acho que demorou mais ou menos um ano. Então demorou mais ou menos um ano pra gente pegar o visto de estudante internacional. O que, para quem tá aqui como estudante internacional, a gente sabe que é assim, é um challenge, é uma dificuldade manter esse visto, as escolas são caras, entendeu? E a gente tem que estudar e trabalhar e fazer toda essa coisa junta. Mas, enfim, mais uma vez é bom fazer isso o quê? Com um companheiro, com o seu marido, porque, com família, enfim, porque daí um ajuda o outro, né? Então, eu fiz aqui os meus primeiros 2 anos aqui, se você quiser, né? Você pode fazer o seu bacharelado, que são os 4 anos, ou aqui você pode fazer o Associate's Degree, você pode ir para um college, community college, que é diferente da faculdade de uma university. Normalmente é mais assim na cidadezinha, né, da onde você mora. E eles oferecem 2 anos só, os primeiros 2 anos acadêmicos, que normalmente o propósito é fazer você economizar dinheiro. Então você faz, e poder talvez ter o suporte da família, e também mais para as pessoas que são mais velhas, enfim, que estão começando a vida acadêmica ali, então tem família, tem filhos, então não pode de repente ir para uma faculdade um pouquinho mais longe. Mas então eu fiz esses meus primeiros 2 anos num community college, me formei com meu Associate's Degree em Science, e já pensando o quê? Na medicina, lá naquele sonho de menininha. E então depois do meu Associate's Degree fui para uma universidade então, e aí concluí o meu bacharelado em biologia, mais uma vez pensando no Natal da medicina. Aqui também tentei, eu falei assim, sabe o que? Vou pro exército americano, porque eles estavam oferecendo visto, e também pagava pela sua faculdade. Daí eu pensei, sabe o que? Vou nada, que medo. Mas aí nesse meio tempo eu também fui mãe de uma menina maravilhosa, que é a Lana. Ela vai aparecer aqui várias vezes nesse canal, com certeza, minha filha maravilhosa. Então, a gente, né, vai fazendo as coisas mais velhas, a gente vai fazendo tudo junto, misturado e manejando tudo. Mas, enfim, terminei o meu bacharelado em biologia e não podendo ir para a escola de medicina, porque, de novo, o sonho, né? Mas uma vez que você não consegue, talvez, achar uma maneira de pagar, é muito caro o curso de medicina para o próprio americano aqui que ele paga. Então, mesmo para o próprio americano é muito caro, entendeu? Então, muita gente às vezes fazem like students loan, pega empréstimos e eles acabam de pagar esse empréstimo 10 anos depois, 15 anos depois, entendeu? Mesmo com o salário de médico aqui que é alto. Depende, não nos primeiros anos. Mas, enfim, pessoal, então assim, do que eu fui trabalhar? Com pesquisa científica. Então, eu trabalhei no Johns Hopkins, trabalhei na Universidade de Maryland e trabalhei também no Sinai, que é um outro hospital bem bacana aqui. Então, sempre trabalhei com pesquisa científica e foi aí que eu descobri a minha paixão verdadeiramente, o que eu gostaria de fazer. Então, assim, eu, junto com a pesquisa científica, né, eu trabalhei shadow em médicos e também enfermeiras. E daí eu descobri que existem as enfermeiras que trabalham com pesquisas científicas, né? Fazendo, enfim, cuidando dos pacientes ali no estudo e tal. E eu realmente me apaixonei. Por quê? A parte que eu mais gosto é de cuidar do paciente, é de realmente conhecer o paciente holisticamente, entendeu? Ele por dentro e por fora. E o médico é aquela coisa que a gente já sabe, tanto que até tem a brincadeira do visita de médico, é 5 minutos, entendeu? Então, rapidamente ele tem que criar aquele plano
de atendimento para aquele paciente, como que vai ser, o approach, em termos de medicamentos e testes e tal, e é tudo muito rápido, né? E quando na realidade as enfermeiras são aquelas pessoas que passam o tempo com o paciente, entendeu? Então, assim, elas realmente estudam o paciente e cuidam do paciente não só fisicamente, mas como mentalmente e até espiritualmente, entendeu? Então, a gente, assim, cuida do paciente de maneira integral, holística, e foi aquilo que realmente mais me chamou a atenção. Então eu falei, eu não quero ser uma médica, eu quero ser uma enfermeira que possa trabalhar com pesquisa científica. Claro que a gente sempre tem essa primeira ideia, né? Então, nessa época eu trabalhava seguindo essas enfermeiras na área de oncologia, né, de câncer, e então assim, eu gostava também dessa parte de você estar sempre presente, aquela pessoa que abraça o paciente, aquela pessoa que se comunica com a família, entendeu? Então, para mim, foi a coisa mais maravilhosa. Então, o que aconteceu? Então, eu falei, mas agora eu já fiz o meu bacharelado em biologia, como é que eu vou fazer enfermagem agora? E daí eu descobri que tinha um mestrado, então, que você poderia ter uma outra formação e vindo para esse mestrado, você se formaria em enfermeira e você também teria uma outra formação combinada com essa de Clinical Nurse Leader, que é uma líder, é uma enfermeira líder, entendeu? Para trabalhar em clínicas, em hospitais, linkando a enfermagem com pesquisas científicas. Então, a nossa função nos hospitais é a gente estar ali e juntando o que de melhor, o que as pesquisas científicas estão indicando para aquela determinada área, que tipo de resultados, melhores resultados a gente pode trazer para aquele paciente naquela situação. Vou dar um exemplo, né? Agora eu sou uma enfermeira e eu trabalho na área de parto, né? Aqui nos Estados Unidos eu sou uma enfermeira de labor and delivery, então eu trago os bebezinhos ao mundo, ajudo, né? Mas enfim, então, por exemplo, nessa área, quando a mamãe ela ganha esse bebê, logo em seguida, muitos papais e mamães querem logo dar banho nesse neném, que pensa que o neném tá sujo. Por causa daquela películazinha branquinha que vem com o neném, eles falam, ah, que nojo, então aquilo é o Vernix. E aqui eu peço desculpa a todo mundo que tem várias expressões que às vezes eu vou falar em inglês, mas não é porque eu sou bobona não, querendo me aparecer, é porque realmente tem coisas que eu não sei em português. Como a minha formação aqui foi toda em inglês, então às vezes eu não tenho noção como falar aquilo em português. Então aquela películazinha branquinha que vem com o neném, aquela gosminha, é o Vernix. E aquilo ali é precioso e fundamental na pele do bebê. Porque aquilo faz o bebê ter uma partezinha aqui fora do que era a placenta, entendeu? Então ali tem cheiros, tem coisas que conectam o bebê e a mamãe. Ele vai linkar aquilo com a voz da mamãezinha que ele ouvia. Vai absolutamente ajudar o bebê a regular a temperatura dele, o açúcar dele, entendeu? Depende se a mamãe teve diabetes gestacional, enfim, tem várias coisas que combinam dependendo de medicamento que ela tomou e tal, e pode prejudicar o quê? No bebê conseguir regularizar o açúcar no corpo dele. Que as primeiras 24 horas do bebê fora da placenta da mãe é fundamental para que ele possa o quê? Estabilizar todas essas coisinhas no corpinho dele. Imagina, antes ele respirava e o pulmãozinho dele era cheio de água, a mamãe regularizava toda a temperatura, a mamãe dava, né, fazia toda essa regulamentação de sangue, temperatura, açúcar e tudo, enfim. Então, o que acontece? Voltando, né, que eu pego várias tangentes, mas enfim, os papais querem logo dar banho nesse neném. 4, 5 horas depois, vamos banhar, meu bebê tá sujo. Mas as pesquisas científicas indicam que o quê? Se você esperar 24 horas para dar esse primeiro banho no bebê, é fundamental, é maravilhoso para que ele possa o quê? Ter todo esse momento para criar o momento de amamentação com a mãe, o cheiro. Tem vários hormônios, signaling, like células sinalizadoras. É um processo maravilhoso. Gente, a criação de Deus, ela é fantástica. E às vezes eu fico pensando, gente, o povo do interior, o povo mais velho, eles sabiam mais que a gente. Você tem ido pra faculdade? Por que as pessoas fazem? Não dá banho no neném. A mãe fica de resguardo, né? Tem toda essa coisa que hoje a ciência começa a falar, gente, olha, vamos fazer assim, né? Realmente assim. Claro que nem tudo, né, gente? Mas tem muitas coisas que são o quê? São sabedorias antigas e que às vezes a gente pode usar. Mas, enfim. Gente, então o que acontece? Juntamos essa questão científica com trazer o melhor resultado. Então é isso que uma Clinical Nurse Leader faz no hospital e essa é a minha formação como mestrado. No momento, como eu sou uma enfermeira novinha,
de 9 meses, então eu trabalho no Labor and Delivery e não estou utilizando ainda esse chapéu de Clinical Nurse Leader, mas pretendo soon poder estar utilizando, tá? Então, assim, contei tudo um pouquinho do meu background, como eu cheguei aqui para ser enfermeira e tudo, blá, blá, blá. Então, sempre tive o sonho de poder estar o quê? Ajudando as pessoas a escolherem o melhor caminho, alimentação, exercício, esse é sempre... Quem conversa comigo sabe que eu sempre vou estar falando alguma coisa nesse tipo e sou absolutamente apaixonada por esse tipo de assunto. Então, por que não fazer um podcast, entendeu? Onde eu possa unir tudo isso e trazer convidados maravilhosos para a gente estar, mais uma vez, trazendo mais informações. Como eu não consigo abranger tudo, por exemplo, saúde mental, eu vou aqui dar o meu testemunho da minha experiência, que obviamente pode ajudar muitas pessoas, mas a minha formação não é essa. Eu não sou uma profissional, não sou uma psicóloga, não sou uma psiquiatra, mas eu vou trazer essas pessoas aqui para que a gente possa estar debatendo esses assuntos. Questão espiritual, várias pessoas, pastores, que eu vou estar trazendo aqui para a gente discutir, para a gente entender o quão é importante para que a gente seja essa pessoa pirâmide e ter o balanço perfeito, onde a gente não adianta só a gente cuidar da nossa saúde física, ter um corpão e tal, sendo que aqui dentro a gente tá tudo, os parafusos fora do lugar. Não tô falando em termos de loucura, não. Tô falando realmente de ansiedade, depressão, toque, entendeu? Essas coisas todas, que tudo pode ser tratado, entendeu? É tudo realmente uma questão, igual quando a gente pega uma máquina e a gente vai regular o que? Os parafusos. E também a vida espiritual. E obviamente que a vida espiritual é uma coisa bem específica, porque a espiritualidade ela é muito diferente para muitas pessoas. Então a gente vai falar um pouquinho disso tudo aqui. E eu tô muito feliz e grata a Deus com esse projeto. Tudo tá sendo feito com muito carinho, desenvolvido para que a gente realmente possa estar aprendendo junto, caminhando junto. E esse é um propósito que eu tenho, é uma paixão muito grande e espero que a gente possa fazer isso juntos, tá bom? Então, obrigada por ter assistido esse vídeo, tendo conhecido um pouquinho mais de mim e deixa aqui embaixo um pouquinho mais de você, quem é você e por que você decidiu seguir esse canal, tá bom? Muito obrigada, um beijo para você e olha, be well, ok? Vamos be well together e a gente vai viver a nossa melhor vida 365 dias no ano, tá bom? Conto com você, vem comigo. Beijo, bye. Tchau, tchau.